Boa noite, queridos irmãos. Vocês vão exagerar um pouco, mas foi um momento muito lindo que a gente passou realmente. Foi muito legal, foi uma construção numa casa espírita com uma rapidez como a gente nunca imaginou e com a ajuda de muita gente. Foi muito lindo, foi um momento muito mágico que a gente fez. E o tema de hoje a gente vai falar de filhos. Todo mundo que quase tem filhos, né? E a gente, às vezes a gente fala de filhos não estuda exatamente o que o Espiritismo passa nisso, né? Então imaginemos que temos dois espíritos que decidem, de alguma forma, receber um novo espírito, né? Esse espírito vem de forma independente para a vida da gente, ele não tem vínculo com a gente até então. Lá em cima, a espiritualidade sempre escolhe alguém que vai chegar para nos ajudar de alguma forma. É sempre assim, não? Existe uma inteligência lá em cima que vai trazer um espírito que tem alguma coisinha que vai acrescentar em nossa vida e nós temos alguma coisinha que vai acrescentar na vida dele. Mas ele é independente, ele não nos pertence. Então é difícil para a gente, os pais, que a gente é criado nesse mundo material, né, mas entender esse formato de não ter, não é nosso filho, não, o filho é emprestado só. Então eu tenho o biológico, como já anunciou, que anunciou, eu tenho o adotivo. Eu tenho uma história um pouquinho fora da curva. Eu sou espírita só há 12 anos, eu sou um jovem espírita, não sou assim tão antigo no espiritismo geral. Mas eu fui casado 4 vezes, então mas eu tenho história de vida para contar de monte, né? Mas então eu tenho 4 filhos biológicos, o mais velho tem 42, a mais jovem tem 26, e adotamos há 6 anos 3 crianças. São irmãs, filhas da mesma mãe, mas diferente pai, né? É um desafio bárbaro, é lógico que a gente sabe que a espiritualidade vai nos ajudar, vai nos trazer. Realmente trouxe, minha esposa na época da adoção estava com câncer, e ela praticamente se curou, ela saiu da cama com a notícia da adoção, que coincidiu bem na data que ela fez a operação, e foi um momento mágico na vida da gente, né? Mas é assim, então a gente recebe esses espíritos em casa, seja o biológico, seja o adotivo, por algum motivo, tem algum motivo. Então a gente tem essa criancinha, a gente vê aquele bebezinho em casa, bebezinho, ele tem uma história, ele tem um passado, ele tem uma bagagem às vezes maior que a gente, mas é um bebezinho, ele está ali pequenininho, né? E a gente tem 6, 7, 8 anos, o Espiritismo ensina isso. Você tem poucos anos para introduzir nele, para colocar alguma coisa de você nele. Ele já vem com uma bagagem, a mala dele está pronta ali. Se você não interferir nessa bagagem, a bagagem vai ser a da vida anterior, que ele vai aparecer e mostrar. Então você tem esse tempo, você tem essa possibilidade de, através da sua amorosidade, do teu conhecimento, do teu trato com ele, de modificá-lo. Se você não fizer, se você deixar escapar a oportunidade, provavelmente você vai ter problemas, né? Como a gente vê nas adolescências e na situação, porque esse filho vem com uma bagagem. E se a gente não trouxer nada novo, não trouxer a nossa amorosidade, não abrir nosso coração para ele, a história dele anterior vai reaparecer. Ele vai relembrar, começar a relembrar, tem os momentos, né, que ele relembra, o perispírito dele está carregado de coisas. Ele é um bebezinho, mas tem história muitas vezes maior que a dos pais. Então ele está ali para nos ajudar. Muitas vezes até nós pensa, pois é, a gente adota achando que vai ajudar. Ah, vou ajudar as crianças, vamos salvar. Você não vai salvar ninguém. Quem vai salvar são eles que salvam a gente, são eles que nos ajudam, eles que nos trazem a bendição, né? E o filho é a mesma coisa. Então, o estudo que a gente basicamente trabalha só com o Evangelho, a gente precisa colocar 2 reflexões importantes, eu coloquei 3 reflexões importantes, porque se a gente não se pensar como espírito, fica difícil entender esse tema, né? Porque é um tema um pouquinho diferente do padrão normal, né? A doutrina espírita nos situa como espíritos imortais em trajetória evolutiva. Então a gente está o tempo todo tentando melhorar, né? Vivenciando os contextos e experiências necessárias para desabrochar das potencialidades latentes em cada um de nós. Rumo à perfeição relativa. Todos nós, não importa o quanto ruins fomos em outras vidas ou nessa vida ainda, vamos melhorar daqui para diante. Vamos melhorar dia a dia, paulatinamente. E vamos nos tornar com essa perfeição relativa que o Pai quer da gente. Todos nós, não é? E então nos coloca como herdeiros de nós mesmos. O que o Kardec quer colocar nisso? O que a gente colhe, o que eu tenho aqui hoje, o que eu apresento é o que eu plantei. Então, todos os defeitos que eu carrego hoje, as virtudes que eu carrego hoje, são coisas que eu plantei. Então você está colhendo, a gente é exatamente o que tem que ser.
Né? Se você hoje é uma pessoa ruim, porque você plantou alguma coisa ruim e acaba colhendo isso. Né? Se você é uma pessoa que abriu o teu coração e tem alguma coisa boa, é porque você plantou e está colhendo. Né? Nós somos hoje o conjunto das nossas escolhas passadas, nossos equívocos, e igualmente o bem que fomos capazes de plantar. Então, obviamente, se a gente comete deslizes, o Espiritismo explica que tudo que você faz de bem, de bom, de amorosidade, você apaga, você consegue diluir esses problemas errados, essas coisas erráticas que a gente faz, e você volta para um mundo espiritual mais aliviado. A gente aprende, todos nós vamos desencarnar um dia, é uma má notícia que trazer para vocês, mas todos nós um dia vamos voltar. Então a gente depende de nós a decisão do que a gente vai carregar. Você pode chegar lá em cima com dádivas, com coisas que você fez, prestou, pessoas que você ajudou. Você tem muita história para contar e você usou o seu tempo para o bem. Você pode chegar em mão vazia. Você pode chegar e dizer, Robertão, você foi no centro 300 mil vezes toda terça-feira, o que você fez? Nada. Você foi comer coxinha, esfirra? Não. Tem coisas para fazer, você tem muita coisa para fazer. A espiritualidade te ajuda, te impulsiona, o centro necessita de ajuda, você tem as caravanas, tem muita coisa para fazer, para servir, para fazer o bem, para a gente poder apagar as coisas negativas que a gente tem. Isso tudo eu estou falando porque essa carga, essa bagagem da gente é importante para passar para o filho. Que o filhinho pequenininho, aquele bebezinho, ele está pequenininho só do tamanho, mas ele é perceptível, ele tem uma carga de informação gigantesca dentro dele. E cabe a gente transformar essa criança num ser humano melhor. Essa é a nossa obrigação. O Pai nos empresta o Filho. No momento que a gente decide lá em cima que vai recebê-lo, ele vem já como acertado para aquele momento. Né? Ele tem alguma coisa que vai nos levantar, vai nos melhorar, e nós temos alguma coisa também para melhorar a vida dele. Os filhos que a vida nos presenteia, da mesma forma, fazem parte da herança que construímos. E igualmente, espíritos imortais, ou seja, nesse momento estão sob medida nas nossas vidas. Ninguém tem um filho, por exemplo, um filho que não gosta, que odeia o pai. Tem situações que a gente ouve isso. Né? No treinamento fraterno, no centro, você ouve coisas desse tipo. Então, nada disso acontece por acaso. Nada disso acontece sem ter uma razão para acontecer. Então, se a gente está com um problema de desvio, a gente precisa corrigir. Se a gente não para e não corrige, se torna incontrolável. É realmente incontrolável. Não tem como obrigar um filho a amar o pai, né? Não tem como obrigar. Então, eu tenho situações, eu tenho uma das crianças que eu adotei hoje, já tem 17 anos, então é natural, quando você corta o privilégio de uma criança nessa idade, você tira o telefone, você não vai fazer isso, vai fazer aquilo, ela já explode. Eu odeio você, eu não te amo, né? Mas é natural, porque ela reage do instinto dela, né? Mas é importante, eu sempre falo a ela, você não precisa me amar, você não tem obrigação nenhuma de me amar. Agora, respeitar você tem. Você tem que me respeitar. Por eu amar, não amar, eu tenho obrigação. Eu tenho obrigação de amar incondicionalmente. Mas você não, só respeitar. O amor que se você quiser dar, está ótimo. Se você não quiser dar, eu vou estar grato da mesma forma, porque você está fazendo parte da minha vida e está me dando a chance de eu poder servir a você e transformar as nossas vidas, a minha vida e a dela. Mas é natural. A gente não pode esperar de um filho que ele nos ame. Não dá para exigir. Não dá para exigir. Não dá para falar, não, porque eu te fiz tanto na vida, filho. Esquece, não dá, realmente não dá. Então, ou é natural, esse sentimento é natural, muitas vezes ele fala e naturalmente ele ama realmente os pais, mas muitas vezes ele não ama. Houve um desandamento, alguma coisa, ele não ama. E as coisas são da forma que são. Não? A gente precisa, portanto, compreender que a vida terrena é apenas uma das várias passagens que já tivemos. E que o nosso verdadeiro lar é no plano espiritual. Então esse serzinho, esse bebezinho que está na nossa casa, ele está pequenininho ali, mas ele veio de uma história anterior, ele já tem uma história, ele tem muitas histórias dele como nós temos, né? Nós já somos adultos aqui, mas nós já fomos bebezinhos também nessa vida. Então a gente tem uma história, e essa história é junta, a espiritualidade trabalha com a inteligência para colocar o espírito adequado, para que a gente possa crescer juntos, né? Muitos espíritos se encontram há anos esperando uma oportunidade de encarnar para saudar suas pendências deixadas de outras vidas, colaborando com a sua evolução. Então, os espíritas hoje dizem que tem milhões, né? Esse estudo, é claro, são parece que 5 milhões, né? Que falam 5, 6 milhões de espíritos esperando a possibilidade de um encarne. Fazer essa criança, quando bem aceita, quando o casal decide, vou recebê-lo, óbvio que tem um encaixe, óbvio que a criança que vem para a tua vida tem um encaixe. Então, ela vem para te ajudar, ela vem para que você a ajude, ela vem para que você crie um movimento de melhora para os dois.
Então, esse movimento, exatamente esse movimento melhor, que o Espiritismo faz a gente refletir de como a gente deve receber, como a gente deve educar nossos filhos. Né? Tem uma passagem no Evangelho que Jesus está reunido com os apóstolos e um dos apóstolos diz a ele: Jesus, mestre, a sua mãe e seu irmão, sua família está aí fora, procurando por você. E ele reflete de uma forma espontânea, ele fala desse formato que está aqui, ele diz: vocês são minha família. Né? Ele se dirigindo aos apóstolos: eis minha mãe e meus irmãos, porque vocês são minha família. Né? Ou seja, minha família pelos laços espirituais. Ele demonstra aí claramente que existem pessoas que têm laços orgânicos, laços biológicos, né? E tem pessoas que têm laços espirituais. Por isso ele fala: quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, nesse momento, nessa explosão de informação que ele passa aos discípulos, ele deixa claro esses dois vínculos, dois tipos de família. Então, a gente pode estar hoje com um filho em casa, biológico, que não tem ligação espiritual conosco. Ou a gente pode estar em casa com um filho que tem a conotação espiritual. Mas a gente tem dois tipos de família. O Espiritismo explica muito bem isso. Né? Os verdadeiros laços de família, eu estou mais ou menos repetindo, mas estou explicando um pouquinho melhor, não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Quando se segue que dois espíritos, dois seres nascidos de pais diferentes, podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue, no capítulo 14 de Parentesco. Né? Então acontece muitas vezes na vida da gente, se você comparar com alguns amigos que a gente tem, ou amigos dos filhos, situações que acontecem, que você percebe que a pessoa tem mais afinidade com aquele ou do que com o próprio irmão, ou com um tio do que com o próprio pai, por causa dessa afinidade, por causa desse laço de família espiritual. Né? Quem são nossos filhos segundo o Espiritismo? O Emmanuel tem uma frase fantástica, que ele fala: os filhos da visão espírita são como um vaso vivo, a ser preenchido com experiências, emoções e aprendizados. Os filhos são companheiros de evolução que são colocados temporariamente sob o cuidado do pai. Então, esse temporariamente é bem importante a gente frisar, que a gente, muitas vezes, não tem a conotação, né, da forma que é temporário realmente, porque o filho, muitas vezes, não vai estar com a gente a vida inteira. Imagina no meu caso, eu estava perto de você, hoje eu tenho mais de 60, mas eu tenho crianças de 6, 7 anos. Eu não vou estar com meus filhos na vida, né? Não precisa ser mágico para saber isso, né? Eu vou estar um pouco tempo com eles. Então eu preciso passar o máximo que eu puder de informação, eu preciso trazer para eles, né, o aprendizado, quem foi Jesus, como é o Pai, coisas básicas que a gente precisa para que eles acreditem em alguma coisa, para eles tenham um alicerce para que possam ser seres humanos melhores, né? Os filhos são companheiros de evolução que são colocados temporariamente sob os cuidados dos pais. Aqui a finalidade é ajudar ambos a concretizar o próprio desenvolvimento da vida terrena, né? Os filhos são postos em nossa vida para nos ajudar. Nós vamos ajudá-los a impulsioná-los, a educá-los, sabendo que eles vêm com uma carga de informação brutal, muitas vezes maior do que a nossa, como adulto temos. O bebê às vezes tem muito mais informação, é mais elevado às vezes. Então hoje em dia a gente percebe as crianças, a juventude de hoje, eles são extremamente mais espertos e inteligentes. A gente percebe, né? Se pegar a minha infância, por exemplo, eu comparar com uma criança de 7, 8 anos hoje, as crianças de hoje são muito mais espertas, muito mais ligadas. Então, é reflexo disso, né? É reflexo dessa situação que a gente vem recebendo esse impulso. Como a gente recebe nossos filhos, né? Como que a criatura, a que reencarna na Terra, traz o seu pretérito como herança inalienável. Então, quer dizer, o filho, ele tem uma história. Então ele pode ter sido pode ter tido algum problema com o pai ou com a mãe, ou pode não ter tido. Ele pode, mas ele tem, com certeza, ele tem algum aprendizado onde esse grupo familiar tem alguma razão de estar juntos. Então ele tem esse motivo, ele tem um motivo para estar naquela casa, né? Cada criança que chega ao nosso convívio é portadora de tendências, ansiedades, propostas de crescimento e dificuldades. Ela vem com desejos de crescer e progredir. Ela está ali bebezinho no berço, silenciosa, mas tem uma história dentro dela, e a gente precisa respeitar. Os pais precisam estar atentos e respeitar. Então a gente precisa, é importante aproveitar, lindo ver essa movimentação de crianças aqui, né? Fantástico ver a quantidade de crianças aqui, trazendo para o centro, trazendo para o Evangelho, vamos dizer, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa realmente incentivar e mostrar em casa, no Evangelho do Lar, nesse estudo em casa, o quanto é importante a gente exemplificar e mostrar os exemplos de Jesus, os exemplos que o Espiritismo traz, para que a gente possa diferenciar o mundo material do mundo espiritual, do mundo religioso. Porque o mundo material, ele é
Ele nos consome de forma brutal. Passado alguns anos, vem a adolescência, vem TikTok, vem WhatsApp, vem Instagram, vem Facebook. E a gente precisa estar atualizado. Mesmo eu que sou brutinho, não sei fazer nada no telefone, mas eu preciso estar o tempo todo colocando isso no telefone para fazer de conta que eu estou acompanhando. Você precisa, né? Mas eu não sei fazer nada, mas você precisa fazer de conta que você está ali checando, acompanhando, para se sentir que tem uma vigilância. A gente precisa participar. Então, se a gente se alienar e se deixar rolar, a gente perde o controle. E se você perder o controle, alguém fora acaba dando esse controle. Nem sempre é agradável quando você se surpreende e recebe essa notícia. Né? Então, a gente precisa avançar nesse aspecto. Né? São os filhos que escolhem os pais? Né? Essa é uma pergunta bem interessante. O Emmanuel nos explica uma coisa importante sobre ser a mãe ou o pai, que muitas vezes, provavelmente, nos esqueçamos. São os filhos que escolhem seus pais, sim. É verdade que seu filho escolheu você, vai estar em seu ventre, ligado, a sua alma, a alma dele à sua, e vocês, pais, concordaram e aceitaram. Vamos dizer, existe essa conotação, o Espiritismo mostra isso como realidade, eles vêm porque a gente aceitou, a gente concordou com aquele Espírito. E muitas vezes ele traz uma carga de desafios que a gente no dia a dia acaba não entendendo, não acaba não aceitando, acaba não tendo nem forças para suportar. Mas a gente lá em cima concordou. E aqui embaixo a gente às vezes esquece, né? Mas é importante a gente se esforçar, né? Salientar, estudar. Vocês estão dando um exemplo fabuloso, que está aqui a casa espírita lotada, vocês estão buscando uma sexta-feira à noite, né? Vocês podiam estar no house tomando um chopp, né? Mas estão aqui buscando, sabe, trazendo os filhos. É lindo o exemplo, é exatamente isso que a gente precisa para transformar a sociedade. Essa é a regeneração que o Espiritismo prega, né? Essa é a forma, só existe essa forma, não existe outra forma. Não tem nenhuma forma mágica que vai mover de cima para baixo, é de baixo que nós temos que nossas famílias e mudando o nosso comportamento, através de amigos, casa, centro espírita e assim vai, né? Tendo trabalho de formiguinha para transformar o mundo. É só assim mesmo. Nós estamos aqui nos esforçando para isso. Então a gente fala como ensinar nossos filhos, como fazer, né? Nesse dia a dia, com esse mundo material nos consumindo, nos devorando de todas as formas. E Emmanuel nos fala, não nos iludamos, a transformação íntima de cada um de nós será sempre o mais importante. Então o que ele está querendo dizer? A reforma íntima que você deve ter, que se frequenta ali semanalmente, cada 5 palestras, 4 falam de reforma íntima. Então a gente precisa mostrar para os filhos que o que a gente está falando e fazendo é exatamente o que eles veem. Porque se você chega para o teu filho e fala, não bebe, e você não fuma, você fuma, não usa droga, você usa droga, fica difícil. Ele não confia, ele não pensa que ele é pequeno, eles têm informações, o espírito deles é carregado, então a gente precisa estar coadunado, você precisa estar de acordo, agindo de acordo com o que você prega, com o que você fala, né? Então, sempre será o mais importante ingrediente para o relacionamento com nossos filhos. Então, você vê a transformação íntima de cada um de nós, será sempre o mais importante ingrediente para o relacionamento com nossos filhos. O processo educativo de uma criança começa muito antes, quando começamos a trabalhar dentro de nós, ensinamos pelo que somos. Então se você é bom, se você prega Jesus, prega Evangelho, não tem erro, a criança vai assimilar isso e vai reproduzir isso. Agora, se você traz para o Evangelho, traz para cá e vai para casa, faz tudo diferente, tá? Não adianta, realmente não adianta. A gente precisa fazer com que essa mudança siga dentro do nosso coração e da nossa casa, né? Por que ter filhos, segundo o Espiritismo? Por que a gente decide, né? Por que os pais, ou por que os espíritos se unem, né? Primeiro, existe a natureza de terceiro, né? Dentro da população, terceiro, e o Espiritismo progredir para dar oportunidade para os espíritos virem. A doutrina espírita esclarece que se trata de um compromisso importante, porque ao gerar um filho, assume-se um compromisso perante as leis de Deus, oferecendo oportunidade para que o espírito, por meio de reencarnação, possa evoluir, cabendo aos pais o amparo necessário para a sua caminhada de novos aprendizados. Eu vi uma história de Humberto de Campos, um dos livros dele, contando que no interior da Bahia tinha um rapaz que tinha um senhor multimilionário e não tinha herdeiros. Ele assassinou esse senhor para ficar com a fortuna dele. E depois pegou essa fortuna toda, fugiu para um outro lugar, assim, distantes, para que ninguém soubesse do que ele fez, né? Não teve repercussão na época. E passados 25 anos desse fato, ele conheceu uma moça, casou e foi ter filhos, né? E aí, quando de surpresa, o Humberto de Campos narra que o filho era exatamente esse senhor que ele assassinou, que voltou para recuperar, para buscar, né, como herdeiro
a herança dele, o direito que lhe foi tirado. Né? Uma história que ele conta nos livros do Chico. É lindo, né? Para você ver como o mundo é assim, a vida é assim. Então, quer dizer, se você plantar, você colhe, a gente vive disso. Se você plantar o bem, plantar o amor, é isso que você vai colher, é isso que os seus filhos vão te trazer. Por que os filhos da visão espírita têm esse vínculo com os pais? A gente tem uma forma diferente de encarar do que se você for ver uma visão materialista, né? Porque a mãe materialista fala, esse filho é meu, né? Ela tem essa coisa de possuir, né? Que ela entende que o filho é seu dela, é um pedacinho dela. Mas, na verdade, os seres são independentes. Ele é um ser independente, mas ele é um espírito que está temporariamente na mão da gente. Temporariamente. Então, você tem que usar o máximo que você puder da tua amorosidade, da tua sabedoria para transformar ele nesse período que está com você. Então você tem que usar o máximo, porque todas as chances que você deixa desperdiçar vão ser cobradas mais adiante de você. Né? Então, quando a gente volta, a gente retorna ao mundo espiritual, no nosso desencarne, existe um momento que o seu espírito vai dar um momento de esclarecimento para ver o que você fez, o que você não fez, o que você podia ter feito. Então a gente precisa estar com dádiva, estar com sabedoria, estar com conhecimento nas mãos para mostrar que a gente serviu para alguma coisa, né? Porque os filhos precisam muitas vezes de um espírito amigo. Né? Para quem recebe um filho, um espírito amigo, é muito simples, né? Se você pegar de famílias que a gente conhece, amigos que a gente conhece, você percebe que aquela criança é dócil, é amável, é educadinha, se comportada, né? Se torna muito mais fácil para os pais. É óbvio que se torna muito mais fácil para os pais, né? Mas era isso que aquela família específica necessitava, né? Era isso que necessitava. Facilita a vida de todos, né, como dizia Manuel. Mas isso não ocorre como um privilégio de uns poucos escolhidos, né? Isso ocorre por merecimento dos pais e da criança que está reencarnando, né? Por amadurecimento espiritual e objetivos nobres unindo os pais e filhos. Então, quando o ser que você está recebendo está numa elevação já bastante boa e você e o seu marido também estão numa elevação bastante boa, você tem essa oportunidade de receber esse ser dócil na tua vida e vai te dar pouca complicação, né? Vai só te trazer prazer, trazer alegria. Mas não é assim na maioria das vezes, né? Não é assim. O Espiritismo nos ensina como educar nossos filhos. Ou assim ensina. O Espiritismo tem ferramentas de monte para a gente poder educar e poder passar o dia a dia, passar a informação correta para os nossos filhos, né? Eu disse que temos que educar nossas crianças de maneira positiva, sempre espiritual, sempre religiosa, mostrando os exemplos do Pai, de Jesus, dos discípulos, né? Fortalecendo-as para os desafios da vida. Nossos filhos são presentes, mas não são propriedades nossas para sempre. Estarão conosco por um tempo e terão seus próprios ideais de vida. Não tem como a gente evitar isso. Sendo bom, sendo ruim, sendo ótima a nossa educação, eles vão se soltar e vão seguir o caminho. Eles vêm recolher de nosso coração os valores mais elevados, por exemplo, a convivência diária. Então, nesse momento, Emmanuel coloca uma coisa muito importante, mas o filho vem sedento buscar alguma coisa da gente. Então, cabe a nós oferecer e darmos a ele o que ele necessita. Então, essa amorosidade está dentro de nós. A gente tem essa condição de passar. Por que às vezes recebemos pessoas desafetas como filhos? É uma coisa para se pensar. Todos nós em nossa família, se vocês forem comparar, tios, sobrinhos, sempre tem alguém que desafia um pouquinho mais, né? No nosso estágio evolutivo, é muito comum que recebamos como filhos antigos desafetos. É muito simples, é muito comum, né? Velhos conhecidos com quem temos ajustes a fazer, companheiros de outras jornadas com quem contraímos dívidas originadas em crimes, erros de toda espécie. Então, por trás daquela inocência daquele bebezinho que está em casa, tem uma história. Então, e a gente não sabe o que aconteceu no passado. Graças a Deus, a gente tem esse esquecimento do passado. Né? A gente não sabe. Mas nós temos um vínculo com esse bebê que pode estar guardado, que pode ter um motivo. Então, essa criança vai nos desafiar, vai provocar em nós uma mudança. Ela vem para a nossa vida implorando para que a gente ajude ela a não cometer os mesmos erros que ela cometeu na vida anterior. Então, a gente lá em cima vai falar, não, vem, não vou ajudar. Vem, não, você não vai cometer o mesmo erro que eu não vou deixar. Mas muitas vezes, quando a gente está na encarnação, está no mundo material que nos consumindo, levando, a gente acaba trocando o nosso tempo, acaba deixando o nosso tempo materializado, e as crianças vão como um barquinho, seguindo, e quando os pais vão dar conta,
o barquinho está distante, aí você não consegue mais puxar. Aí você vê as histórias dos adolescentes que se trancam nos quartos, que não tem diálogo, a gente perde o contato com as crianças completamente, não tem diálogo, né? A gente perdeu aquele fio, aquela possibilidade de conexão que a gente tinha desde o princípio, a gente acabou deixando escapar. E quando você deixa escapar, fica difícil resgatar. Aí o trabalho é bastante árduo. Então a gente precisa, enquanto as crianças estão pequenas, realmente utilizar a morosidade de ferramentas para que a gente possa assegurar a eles uma vida confortável. É importante para a gente, os filhos perceberem que a gente está presente, participar das atividades deles, conhecer pais, os amigos, reuniões de escola, coisas básicas, bobas que parecem não são importantes, mas são são esses fatores que prendem, que fazem com que o filho se apegue a nós, eles se sintam seguros em nossas mãos, né? Porque uma vez que eles se soltam, fica dificílimo a gente conseguir recuperá-los, né? Seja ele biológico, seja ele adotivo. É complicado. Então a gente precisa aproveitar esse momento dessa infância angelical para transformar a vida deles, para fazer com que eles sintam a nossa amorosidade e o nosso compromisso com eles, né? Como o Pai nos ajuda a entender e a evoluir junto com nossos filhos, né? A sabedoria infinita da natureza faz com que recebamos, às vezes, um adversário ferrenho, sob o disfarce irreconhecível de um bebê frágil, né? E delicado, inspirando cuidados e carinhos. E assim vamos ter a oportunidade de corrigir erros e desvios em encarnações anteriores. Muitas vezes, em outra encarnação, a gente, a esposa que eu tenho hoje pode ter tido um aborto no passado, numa vida anterior. E agora ela vai sofrer uma situação para corrigir esse erro que ela teve no passado. Então é assim, existe sempre vínculos com erros que a gente começa no passado, da criança, do ser que está reencarnando, de nós que somos adultos, ali já estamos adultos nessa encarnação. Existem esses acertos, essa forma para a gente ser colocado todo mundo na mesma página, né? Então esses seres que estão em nossa casa, frequentando o nosso lar no dia a dia, são a ferramenta que a gente precisa para melhorar. Então são eles, é eles o motivo da nossa encarnação. Nós não temos outro motivo para estar encarnados. Esse é o motivo da nossa encarnação, fazer com que essa unidade familiar, esse berço familiar da gente funcione. Porque a gente falhou. Se a gente está aqui no planeta Terra ainda hoje, porque a gente falhou em encarnações anteriores, em relacionamento, em aproximação, em conotação com os filhos. Então a gente está tendo uma oportunidade única de mais uma vez retornar, estar aqui mais uma vez, mais uma oportunidade, filhos, toda a situação para que a gente possa modificar esse cenário. A gente não pode deixar a oportunidade escapar, porque a gente sabe que a fila está grande lá em cima. E a gente pode não ter uma nova oportunidade para voltar tão rápido. Então é difícil. A gente precisa aproveitar e usar esse tempo nosso e transformar a nossa vida e a vida dos nossos filhos. Por que Deus nos escolheu para ser o pai e a mãe dessa criança específica que está na nossa casa, né? Deus nos deu a incrível oportunidade de ser mãe ou ser pai e nós concordamos em ser. De todas as nossas escolhas na vida, esta é a mais abençoada de todas que a gente já teve. Ele nos permitiu e nos confiou a oportunidade de mostrarmos tudo o que aprendemos para aplicarmos tudo na evolução dos nossos filhos. Nos ensina o amor incondicional. Esse amor incondicional, essa é a ferramenta básica que é magnífica para a gente cuidar dos filhos, né? Vamos dizer, não importa o que o filho faça, a gente precisa usar essa ferramenta, essa forma de amor incondicional para que ele se sinta abençoado, que ele se sinta protegido. Porque se o filho sentir que diante de um erro que ele cometa, não importa o tamanho do erro, se a gente o abandona, a gente deixa porque ele se solte, fica difícil a gente resgatá-lo. A gente precisa ter esse amor incondicional sempre a flor da pele, pronto para ajudar, né? E nos mostra a necessidade de sermos responsáveis pela criação deles. Então eu sei que muitas vezes os filhos trazem desafios fabulosos para os pais, trazem, sem dúvida que trazem, seja ele biológico ou seja ele adotivo, trazem. Mas a gente precisa, né, com seriedade, com tranquilidade, respirar fundo, evitar conflito. São coisas básicas que a gente precisa fazer para que a gente possa evitar esse distanciamento. Pois se a gente cria com explosão ou com magnitude, criando uma ferocidade, uma coisa fora da amorosidade, a gente vai distanciar. E quando a gente distancia os filhos para depois trazê-los de volta, é uma estrada, um caminho árduo e difícil, cheio de pedras, não é fácil. E eles vão encontrar na rua pessoas que vão falar uma língua parecida com o que eles falam, entendendo os problemas que eles têm, pois crianças como essa temos de monte por fora.
e a gente fica difícil de resgatar. E aí vai ser complicado, a gente precisa alterar e corrigir essas situações antes que isso aconteça, né? O que os pais espíritas desejam para os nossos filhos? É uma pergunta para todos nós respondermos. O que a gente quer dos nossos filhos? O que a gente espera deles, né? Os pais espíritas desejam para os seus filhos não só o que a maioria dos pais deseja, mas também que eles possam recapitular e aprender as lições da vida, e construindo-se e crescendo espiritualmente, respeitando e entendendo as oportunidades que o processo reencarnatório oferece. Então, se a gente passa para os nossos filhos, eles estão reencarnando, eu sei que é difícil dependendo da idade, mas se a gente passa desse formato, passar a verdade do Espiritismo para eles, né? Que existe um Pai que controla tudo, que criou tudo, que existe um Jesus com uma história maravilhosa, que veio aqui e transformou o mundo antes e depois dele. Se a gente insiste nisso, a criança passa a trazer isso no coração dela. Então, eu sempre faço um trabalho diário, à noite em casa, com as crianças pequenas, incentivando sempre a história de Jesus, a história do Pai, sempre mostrando na forma que eles entendam, né? Bem simples. Mas eu sinto deles, a alegria deles de narrarem. Então, o meu filho às vezes acorda assustado à noite. Umas 2 semanas atrás, aconteceu e falou: nossa, pai, eu tive um sonho horrível, mas graças a Deus Jesus estava por perto e me acordou. Então, você vê que são coisas que você planta. Eu podia não estar falando isso para ele, né? Mas a gente planta, você planta. Você planta, fala de Jesus o tempo todo, fala de Deus, fala do Pai, fala da mudança que teve o mundo com Jesus antes de Jesus. São coisas boas que a gente vai plantando, são coisas simples, mas que ficam no mundo da criança. E quando alguém trouxer alguma coisa que seja ruim, seja descartável, a criança vai perceber a diferença, né? Então ela vai precisar pegar nas coisas boas, né? Qual a importância do Espiritismo? Qual a importância de a gente estar aqui na casa espírita? Qual a importância de a gente vir frequentar e buscar essa informação, buscar essa ajuda? O Espiritismo tem ferramentas fabulosas, livros fabulosos para que a gente possa aprender a guiar e a batalhar. O mundo material nos consome, nos devora de uma forma extraordinária. Se a gente não usar ao menos um tempo da nossa vida, minutos que seja diariamente, minutos que seja uma aparição aqui, mas dar continuidade em casa, fazer uma prece todos os dias, agradecer pelo dia, tentar repassar o dia que a gente teve com os filhos, tentar, tipo assim, no momento antes de dormir, tentar repassar como é que foi meu dia hoje, fiz tudo, não tratei a minha filha mal pela manhã, corrija, vai no mesmo dia corrigir, filha, foi mal, não foi bem, eu estava cansado, de manhã te desrespeitei, me desculpe, mas ele não deixa acumular, não deixa a bolsa da gente de mágoas acumular, não deixa essas coisas acumularem. Isso destrói, afasta a família. Então assim, a gente precisa abrir o coração da gente, a gente precisa ser humilde, tem que deixar o orgulho de lado. Mesmo que a gente se ache, não, mas não foi eu que errei, não, a gente nunca erra, aliás, né? É sempre o filho, é sempre alguém, mas a gente precisa deixar o orgulho de lado, humildemente ir lá e corrigir. Porque muitas vezes a criança não está pronta para isso, mas nós estamos. Então a gente precisa ter essa decisão na nossa mente. Corrija enquanto é tempo. Porque às vezes, se você não corrige, o distanciamento fica, e ao invés de ponto, a gente cria parede. E aí criou parede, fica difícil. A gente, a nossa função como pai é criar ponte. A gente tem que fazer, né? Fazer com que eles entendam esse mecanismo do mundo de atravessar uma ponte, não de criar parede. Se a gente se distanciar, acaba virando parede. Já existem muitos espirituais, assim trouxe consigo os progressos intelectuais e morais já conquistados anteriormente. Sim, os seres que têm com a nossa vida têm uma história, eu já disse umas 10 vezes, né? Eles têm uma história que muitas vezes é mais evolutiva do que a nossa, apesar daquele modelinho pequenininho, bercinho, bonitinho, não, mas tem uma história. Então a gente precisa aproveitar esse tempo com eles para poder ampliar isso, para aprender com eles também um pouco, porque eles estão ali por um motivo. Eles têm algum motivo para estar conosco. Né? Em que a educação espírita difere da educação tradicional? Porque o tipo espírita exige, vai buscar dos filhos, né? Eu criei isso pesquisando na internet, basicamente, mas o que uma educação tradicional, uma pessoa que não conhece o espiritismo espera do filho? Quer que ele tenha um sucesso no mercado de trabalho, é basicamente isso, né? Prosperidade material e progresso social. É difícil você ver uma pessoa que não seja espírita falar que é um progresso moral. É difícil você ver isso. É muito difícil. Se você perceber, eu tenho familiares que não são, mas eu fiz perguntas para umas 15 pessoas diferentes durante essa semana para preparar essa resposta. Nenhuma das pessoas que não é espírita me disse um progresso moral. Nenhuma. Todas as pessoas dizem só do trabalho, do dinheiro, do sucesso. Entendeu? Então, as pessoas não estão preocupadas. Hoje em dia, o mundo material apagou completamente a moral. Do progresso espírita, não. Se a gente continua vindo, trazendo, fazendo com que essa informação
cresça no coração da gente. É isso que a gente busca. A gente quer o intelecto, sim, mas a gente quer a religiosidade e a moral também, para que a criança se apegue a alguma coisa diferente do que o mundo material nos mostra aí fora, né? Então a gente precisa disso. Qual é o aprendizado que a gente leva de um estudo como esse? Qual é o aprendizado que a gente traz, né? Muitas vezes, quando passamos grandes atritos dentro dos nossos lares, com nossos filhos ou com nossos pais, onde não conseguimos compreender de onde surge tanto sentimento negativo, não sei se vocês viveram isso, né? Eu vivo isso na minha vida, quase todo mundo, quase todas as vezes a gente vive isso em certos momentos da nossa vida. Você fala, da onde, meu Deus do céu, por que tanta negatividade, por que a gente deixou acontecer isso, né? Vindo de alguém por quem só deveríamos ter amor, precisamos primeiramente silenciar e com muito autoconhecimento, obtido através do estudo, do Evangelho, da natureza humana, tentar compreender se tal atitude é algo que estamos colhendo do plantio que fizemos nessa vida, ou se são resquícios de vidas anteriores que ainda afligem corações feridos. Então, vamos dizer, se a gente percebe que tem alguma coisa errada, que você está vendo que a raiva está crescendo, que tem sentimento negativo no teu coração, que você está criando alguma barreira, tem alguma coisa impedindo a amorosidade e o contato teu com o teu filho, para e pensa. Não leve isso adiante. Pare e pensa, corrija. Vamos dizer, sinta a força do teu amor como mãe, como pai, perante a criança. Não deixe acumular essas distorções, não deixe superar isso. A nossa vida é uma viagem, passa assim, num piscar de olhos, passa rápido. E a gente tem uma malinha igualzinho uma viagem do avião. A malinha da gente só não pode pesar mais do que aquele peso, só não passa na porta. A porta é pequenininha, desse tamanho. Não passa, então a gente precisa descarregar. A gente não pode ficar carregando mágoas, desentendimentos, raivas, ódios, principalmente se forem de seres que vivem dentro da nossa casa. Não pode. Não importa a razão que seja. Perdoem, corrijam, sejam humildes. Não deixem com que o orgulho impeçam vocês de corrigir. Não deixem, porque isso destrói a vida da gente. Além de destruir o futuro e a vida dos filhos de vocês, destrói principalmente a vida da gente. Já estamos com a idade avançada, próximos, muito mais próximos do desencarne do que as crianças, e a gente está se desgastando, quando o orgulho nos crucifica, nos machuca, e não nos permite ver o quanto bonito é essa situação, como a gente pode reverter isso. É um movimento de reversão que é possível, está na mão da gente, não é nada impossível. O que eu estou falando aqui é absolutamente possível. Se você senta na tua casa com calma, sereno, bota as coisas no lugar, pensa bem o que está acontecendo, reflete, chama a criança, pai, mãe, filho, sogra, quem tiver incomodado na tua casa, corrija, seja humilde, corrija, peça perdão, não deixe acumular, porque se a gente deixa acumular mágoas e situações negativas, a nossa carga, a nossa mala vai ficar gigante e depois fica difícil, a gente não consegue passar pela portinha. No momento do desencarne, a gente vai chegar lá, vai ser complicadíssimo. Então, precisamos, enquanto a gente tem sabedoria, tem conhecimento, tem saúde, estamos vivos aqui. Estamos todos saudáveis, todos nós temos uma história diferente de vida, mas estamos aqui, buscando dentro do Espiritismo uma fonte de vida, uma fonte de informação. Então, a gente precisa aproveitar esse momento e saber usar essa sabedoria que o Espiritismo nos dá, essa ferramenta que ele nos dá. Então, a gente precisa saber, né? A gente tem que utilizar isso, porque esse é o motivo, essa é a razão que a gente está aqui. O que diz a lei da causa e efeito? Tudo que a gente falou aqui hoje, baseado na causa e efeito, traz uma explicação. A lei da causa e efeito promove oportunidades e reajustes sempre que a harmonia entre o espírito, entre os espíritos é quebrada. Cada vez que a harmonia entre dois ou mais espíritos for interrompida, a lei da causa e efeito reconduz os participantes dessa desarmonia para uma nova chance, para uma nova tentativa de fraternidade. E a forma mais eficaz dessa fraternidade acontecer, talvez seja a convivência no mesmo lar, os laços fortes que unem mãe, pai e filho. Então, muitas vezes a gente deixa desgarrar, a gente deixa distanciar e não abre o coração e não tem a humildade de corrigir, né, de trazer esse mundo de volta. A gente tem histórias maravilhosas, a gente vê no atendimento fraterno, eu me lembro de histórias de famílias que eu atendi em outro centro, tem pessoas de mães que vêm relatando para a gente que ela não tinha mais amor pelo filho, dessa forma, falando, minha filha me odeia e eu odeio ela. É uma pessoa normal, assim, no convívio da gente. Né? Então, às vezes, você sentar com uma pessoa e mostrar
quanto que ela está errada e equivocada. Eu falei, meu Deus do céu, você está muito equivocada. Senta, a gente precisa conversar, pelo amor de Deus, me dá até arrepio o que você está falando. Você está falando assim, não tem sentido o que você está falando. Então, você é mãe da criança, você aceitou lá em cima a vida dela, você concordou com a vida dela. Ela está aqui por um motivo para ajudar você e a ela a serem seres humanos melhores. Mas às vezes a raiva, a coisa, o material é assim, o mundo materialista traz esse sentimento. Porque às vezes as decepções que você traz na vida, você carrega para dentro de casa. Às vezes é uma coisa do trabalho, uma coisa de outro assunto. E você carrega e desconta em alguém em casa. Né? É assim, então a gente precisa estar o tempo todo atento, desperto, para poder levar adiante. Esse é basicamente o estudo de hoje, espero que vocês possam aproveitar. Ele basicamente foi feito no livro Lições de Emmanuel, que é um ensinamento que tem na Federação Espírita Brasileira, são dentro de capítulos que você pode encontrar na internet. Então é muito lindo o trabalho, é muito legal ver. E não desanimem, não. Sejam firmes e fortes e criem seus filhos com maior dedicação, que vai valer a pena. Tá bom? Um beijo no coração de todos.